Meus caros irmãos, muito boa noite. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar com você nessa noite para celebrarmos a ceia do Senhor, para repartirmos o pão. Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 6, versos 33 e 34, nos dizem assim: Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vamos orar. Pai bondoso, Deus de misericórdia, Deus de amor, que nos alcança com a tua graça maravilhosa, que sacia a nossa fome com o verdadeiro pão dos céus. Obrigado, Senhor, por saciar-nos com a tua graça. Obrigado, Pai, por um momento tão nobre que é reunirmos-nos em teu nome para celebrarmos a ceia, para repartirmos o pão. Que seja uma noite memorável, uma noite abençoada, uma noite que marque a nossa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o olheiro, és meu companheiro. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Sua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Sua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sou o vaso, tu és o oleiro, és meu companheiro. Sua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Sua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vive em mim, Senhor. Não sou nada sem ti, tu és a minha direção. Estás em meu coração, vive em mim, Senhor. Sou o vaso, tu és o olheiro, és meu companheiro. Tua doce presença, meu maior prazer, sentir que estás comigo, és o meu abrigo. Molda-me, Senhor, com tuas próprias mãos. Sobre repartir o pão, eu gostaria de ler com você nessa noite apenas um versículo da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11,
quando o apóstolo orienta aqueles irmãos sobre a celebração da ceia do Senhor, sobre o partir do pão. Na sua conclusão de toda aquela exortação, de todo aquele ensino, na verdade um comando que Paulo estava dando aos coríntios, ele diz assim: assim pois, irmãos, por causa de tudo isso, a conclusão que nós chegamos é: quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Quero orar com você. Pai, te pedimos que nessa noite, quando estamos diante da tua palavra, o Senhor nos abençoe. Que teu Espírito, Deus, fale aos nossos corações. Que ele tenha espaço na nossa mente para que o nosso aprendizado aconteça. Em nome de Jesus. Amém. Sobre partir o pão. A cidade de Corinto tinha suas peculiaridades. Ela era uma cidade grega, próspera, muito bem localizada para as relações comerciais do mundo antigo, que aconteciam via terrestre e via marítima. Em 142 a.C., ela foi destruída pelos romanos. E 100 anos depois estava no auge novamente, como a capital da província da Acaia, uma província romana chamada Acaia, ali na região da Grécia, bem no sul da península. Mas embora uma colônia romana, os hábitos que prevaleceram no contingente populacional daquela cidade eram hábitos gregos. Os cidadãos coríntios, eles tinham hábitos gregos. Era uma cidade, diz assim o historiador, era uma cidade onde gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus compravam, vendiam, trabalhavam, folgavam, brigavam e se divertiam juntos na cidade, nos portos, como em nenhum outro lugar da Grécia, como nenhuma outra parte da Grécia. Essa confusão de etnias imprimia na cidade uma reputação nociva. Corintianizar era uma forma educada em grego de dizer ir para o diabo, ou vá para o diabo. Contudo, Corinto era uma cidade que tinha o seu prestígio. Era populosa, o comércio fluía, prosperava materialmente. Como capital da província romana, da Acaia, ela sediava os jogos da região, para os quais os atletas mais famosos e excelentes eram convocados. Essa era a cidade onde Paulo foi pregar o Evangelho. Essa era a cidade em que uma igreja de Jesus foi plantada. Uma cidade cosmopolita, importante, próspera, economicamente, intelectualmente viva, culturalmente muito dinâmica e moralmente corrompida. Os hábitos dos cidadãos coríntios eram hábitos acentuadamente hedonistas, ou seja, eram pronunciadamente propensos a satisfazer os seus desejos, muito voltados ao prazer fugaz, fossem de qualquer espécie. Um estudioso da cultura grega antiga nos diz assim: o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo. O negociante que conseguia lucro por qualquer meio, o amante de prazeres que se entregava a qualquer luxúria, o atleta irônico, narcisista, pronto para todos os exercícios físicos, orgulhoso de sua força física, esbanjava o seu vigor. Esses são os verdadeiros coríntios.
no mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei, senão o seu próprio desejo. Há quem diga que esse perfil negativo da cidade motivou Paulo a pregar o evangelho em Corinto. Uma cidade corrupta, mergulhada no individualismo e no hedonismo, precisava da influência purificadora do evangelho. Por outro lado, era um centro propulsor, de onde o evangelho podia irradiar-se para as regiões vizinhas. Havia um amplo contingente populacional que flutuava lá naquela cidade, lá em Corinto. Costumavam ficar ali por alguns dias e então seguiam o seu caminho para vários outros lugares do mundo conhecido da época. Qualquer mensagem apregoada em Corinto seria disseminada pelos comerciantes, pelos negociantes, pelos mercadores que circulavam ali sazonalmente. A igreja de Corinto, a igreja de Jesus, deveria fazer naquela cidade a diferença. Poderia trazer uma opção cultural que questionasse a prevalência do individualismo hedonista dos cidadãos coríntios e amenizar em boa proporção a fama da cidade libertina e corrupta que tinha. A cultura cristã disseminada na cidade poderia mostrar que a vida em comunidade é muito mais coerente com as necessidades humanas do que o individualismo. Prezar pelo espaço do outro, abrir mão de alguns caprichos, de alguns desejos, também é algo saudável para a vida, para o crescimento, e não só a satisfação dos desejos pessoais. A fé cristã poderia mostrar aos coríntios o que é, de fato, repartir o pão. O exemplo de generosidade de Jesus e amor ao próximo colocariam a cultura egoísta de Corinto em questionamento, em xeque. Esse é um dos papéis da Igreja de Jesus. Numa sociedade corrompida pelo individualismo, pelo egoísmo, pela lei de quem pode mais chora menos, a Igreja, pelo seu exemplo, tem essa atribuição de equilíbrio, de mostrar como é bom e como vale a pena repartir o pão. Mostrar que as nossas necessidades afetivas são, em boa parte, satisfeitas na comunidade. Paulo, ele orienta os seus leitores colossenses que se preparassem para essa tarefa. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos mutuamente, perdoai-vos mutuamente, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, sede mutuamente hospitaleiros. São orientações, são procedimentos que dizem respeito ao cotidiano da igreja, da comunidade de fé, da comunidade cristã. Mostrar e ensinar que existe um povo feliz, resolvido, de bem com a vida, que sorri, que se abraça, que é cúmplice com o irmão, é parte importante da missão da Igreja de Jesus, o próprio corpo de Jesus. Mas a carta de Paulo nos mostra que, em alguma medida, um fenômeno contrário estava acontecendo. Havia entre aqueles irmãos uma tendência forte de exclusivismo. Parece que a cultura da cidade, marcada pelo individualismo, tinha um espaço grande dentro da igreja, a ponto de os da casa de Cloe se queixarem para Paulo. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Porque antes de tudo fui informado haver divisões entre vós,
quando vos reunis na igreja, versículo 18 do capítulo que lemos, do capítulo 11. Então, Paulo tinha algumas informações com relação àqueles irmãos, de que eles estavam sendo individualistas, de aquele hedonismo estava tomando conta ali da igreja. Aquela conformidade com o mundo, a qual Paulo se refere em Romanos 12, estava se instalando na igreja de Corinto. Por isso, Paulo os exorta de forma muito incisiva. Ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo. Capítulo 11, verso 17. Essa expressão no grego é uma ordem, um comando a ser obedecido. Não é uma sugestão que ele quer dar. Não é uma simples orientação. Paulo prescreve ou ordena uma conduta, um novo procedimento, uma transformação de mente. Como se dissesse, vocês precisam mudar e fazer jus à fé que vocês professam. A fé cristã não é uma fé de divisões entre as pessoas para que cada um coma o seu pão. Procurem se reunir, estarem juntos para exercerem o servir, para tratarem bem um ao outro, para estreitarem os laços de amizade e de irmandade, para mostrarem à cidade de vocês que existe um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, que efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesma em amor. A igreja cristã é um lugar onde as pessoas se reúnem e o pão é repartido. E não ao contrário. É um espaço onde ninguém pode ter falta, onde ninguém pode passar fome, frio, privação. Lembrem-se sempre de Jesus. Partam o pão em memória de mim. A nova versão transformadora, no versículo 22, diz assim: será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Aquele procedimento de divisão e particularismo dentro da igreja, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, eu sou de Lutero, que simplesmente reproduzia os traços marcantes do helenismo, individualismo e hedonismo, não contribuía em nada para o questionamento daquela cultura que Paulo queria influenciar, plantando uma igreja naquela cidade. Pelo contrário, estava envergonhando a igreja e dizendo para os pobres que eles eram iguais a todos os demais cidadãos daquela cidade, acomodados aos seus prazeres, ao seu egoísmo, e que não lhes cabia obrigação alguma de repartir o pão. Esse era o cenário da igreja de Corinto, para onde Paulo endereça o capítulo 11 de sua carta. Se tem algo que tenta a igreja, é a conformidade com os procedimentos do mundo. Paulo nos chama a atenção em Romanos 12 que é preciso de nossa parte um esforço para que isso não aconteça. Ele nos convoca para um exercício de memória, o qual ele chama de renovação da vossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, nessa carta aos Coríntios, ele exorta a seus irmãos que façam esse exercício, que aguçem sua memória com os ensinos de Jesus, com as convocações de Jesus, dá-lhes voz de comer, do que Jesus sabia, que a multidão que estava no seu encalce por um pedaço de pão, multidão a qual ele alimentava, oferecendo pão e a palavra, o pão e o ensino. Essa é a conjugação ideal da igreja, pão e palavra. A ceia do Senhor é um momento em que a nossa memória é aguçada, para que nos lembremos de detalhes do que Jesus fez, a fim de que essa tendência às acomodações deste mundo seja estremecida. Por isso Jesus trabalha com nossa memória. Lembrem-se de mim, façam isso em memória de mim. Ou seja, lembre-se de como eu fiz e façam também. Repartam o pão.
A nossa cultura não é diferente da cultura grega nesses aspectos de individualismo e de hedonismo. O cenário religioso do Brasil tem mostrado essa tendência da igreja evangélica a se acomodar nos pilares da cultura contemporânea, nesse individualismo, nesse hedonismo. O prazer personalizado a qualquer custo. E isso tem sido exigido até de Deus, nas letras de canções modernas que são cantadas nas igrejas. Letras voltadas para o eu, letras voltadas para a minha vida, letras voltadas para a minha casa, para a minha bênção, para o meu conforto. Não tendes porventura casa para comer e beber? Pergunta o apóstolo. Os coríntios estavam se separando para não dividirem o pão. E quando o pão se torna mais importante que o corpo, precisamos trazer à memória que Jesus fez. Ele juntou o corpo, uniu seus discípulos e então repartiu o pão. O detalhe é que Jesus partiu o pão, ele dividiu o pão para que estivéssemos juntos. A ceia é um cerimonial que nos lembra o partir do pão. Os discípulos de Emaús tiveram seus olhos abertos quando Jesus partiu o pão. Simplesmente, quando Jesus partiu o pão, ele nem comeu com eles, ele foi embora. Mas ele repartiu o pão. Portanto, não é um evento para comermos individualmente. É um evento para estarmos juntos e repartirmos. O ensino de Jesus naquela ocasião para os seus discípulos e para nós é: lembrem-se de mim e repartam o pão. Esperem pelo outro. Lembre-se do outro. Não deixe o outro para trás. Não se acomode no teu conforto, nos teus prazeres particulares, achando que são só teus. O que você recebe de Deus é para ser repartido, para você desfrutar do prazer de ser generoso e não simplesmente de ter. Para você ser bem-aventurado em dar e não simplesmente reter. O grande desafio de nossa fé, da fé cristã, é ser. Ser generoso, ser bondoso, ser misericordioso, ser compassivo, ser bem-aventurado e não simplesmente ter. Lembrem-se de mim. Examine-se em suas práticas, em suas acomodações. Discirna o meu corpo. Não coma e beba indignamente, somente para a tua satisfação, somente para o teu prazer. Diante deste ensino de Jesus e dessa faceta da nossa fé, nessa noite, eu quero muito agradecer à minha igreja por se dispor a repartir. Eu me alegro por ver a generosidade dos meus irmãos. Eu vejo a sua boa vontade, essa disposição de propor para a nossa cidade uma cultura de repartir, à luz da memória que temos de Jesus. Durante esses meses de pandemia, pudemos atender aqui todas as pessoas que olharam para a igreja e viram nela um refúgio de generosidade na hora do aperto. A ninguém foi dito não. A ninguém foi dito não podemos ajudar. E eu quero agradecer pelos recursos que têm chegado. Agradecer a Deus, agradecer os meus irmãos. Eles estão sendo suficientes para atendermos bastante gente com o pão. O pão cotidiano, desculpem, que tem faltado na mesa das pessoas. Pessoas que perderam seus empregos. Pão cotidiano que tem faltado na mesa daqueles que estão trabalhando, mas por conta do momento não conseguem o suficiente. O pão que não está sendo suficiente na mesa de pessoas que vão ao supermercado e têm que escolher o mínimo do mínimo, porque os preços estão altíssimos. Você sabe que é uma carestia instalada que tem assustado a todos e tem privado muitos do pão cotidiano. Aquele que Deus garantiu a todos, mas que pelo egoísmo e individualismo do nosso tempo, tem faltado para muita gente. Tem faltado para crianças.
num país onde o básico seria garantido com 4 vezes mais do que a grande parte da população ganha, o pão vai faltar à mesa. Muita gente precisando. E eu quero dizer muito obrigado a você, que é um coração generoso e que se dispõe a repartir o pão. Graças a Deus por você que tem se despertado pela voz do Senhor. Lembre-se de mim. Aqui não tem faltado. Que o Senhor te abençoe muito com a bem-aventurança para aqueles que dão. Que o Senhor te abençoe muito com o prazer da generosidade, da liberalidade, com o prazer do desprendimento, que nunca é incomodado com o medo da falta. Quem é desprendido, quem é liberal, não sente medo da falta. Que o Senhor abençoe a nossa cidade com uma igreja generosa, que dispõe do seu pouco para que não falte à mesa do necessitado. Assim, hoje, quando nós nos sentamos à mesa do Senhor e celebramos a ceia do Senhor, o desafio difícil para você, que comigo traz à memória os detalhes da vida de Jesus, é: não se deixe acomodar pelo egoísmo individualista desse nosso tempo. Ele é tentador, ele é sedutor, se apresenta como sinônimo de liberdade, de inteligência, de esperteza, mas escraviza. Não se conforme com ele. Mas, por favor, não se sinta pressionado também, principalmente por mim, pelo pastor, a autoridade da igreja. Não é isso. Esse é um desafio que, na verdade, é um convite à liberdade. É ouvir a voz de Deus: fazei prova de mim. Se você ainda tem medo de repartir, é tempo de vencer o medo. Mas o medo de repartir, não algum medo de Deus. Se você ainda tem alguma dificuldade em dar, dá só o que sobra, só do que sobra, e ainda assim com aperto no coração, Jesus diz para você essa noite: lembre-se de mim. Eu vim aqui para você ser generoso, ser bondoso, ser bem-aventurado, ser livre pela verdade que liberta de verdade. Desafie-se, então, com generosidade e altruísmo, com justiça e bondade. Tendo dado graças, o partiu e disse: fazei isto em memória de mim. Reparta o teu pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Comamos o pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Jesus tomou o cálice e disse: lembrem-se de mim, nós temos uma nova aliança. Reparta a tua mesa em memória do Senhor Jesus. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por nossa mesa farta de pão, de vinho. Permita, ó Deus, que nunca nos falte e que a tua provisão e a certeza dela faça com que experimentemos o prazer da generosidade sempre. Te louvamos e te damos graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma semana abençoada a você, uma semana de muita generosidade no coração. Fica na paz de Jesus. Em volta da mesa, silêncio, oração. Lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz lembrar. Tchururu, tchuru.
Da mesa o cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa, as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Silêncio, oração, lembramos, pensamos, queremos chorar. Em volta da mesa alguém come pão e um corpo nos faz relembrar. Da mesa o cálice vem, meus olhos vermelhos no vinho a brilhar, me fazem lembrar o sangue a escorrer, tristeza e alegrias, ninguém pra explicar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai pra mesa Jesus vai voltar. Em volta da mesa as mãos vamos dar, o corpo unido vai anunciar que em breve pra mesa Jesus vai voltar. Tchururu, tchuru, tchururu, tchuru, 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 tchuru.